Aí, muito bem. Boa noite, irmãos. Nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus e, como os irmãos sabem, hoje nós estamos iniciando a nossa conferência missionária e eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 47. O texto de Lucas capítulo 24, versículo 47, vai dar margem ou vai dar base para esse início das conferências missionárias do mês de julho. E o tema das nossas conferências é Missões no Quintal. Esse é o título. Mas a ideia, o mote do nosso tempo juntos durante esse mês é Começando por Jerusalém. E o texto base, Lucas 24, 47, diz: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. E o objetivo dessas conferências é realmente incentivar, desafiar, melhor dizendo, a igreja a evangelizar a partir do seu lar, a partir da nossa casa, a partir do nosso quintal. Como nós vimos no texto de Lucas 24, 47, o Senhor Jesus Cristo, ele faz o chamado a todos nós, dizendo: vocês precisam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Aonde? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Antes de nós irmos para o texto propriamente dito, para a base de tudo isso, eu quero enfatizar dois pontos com relação à questão de Jerusalém. Identificando Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela é mencionada na Bíblia mais de 800 vezes. Significa, o nome Jerusalém significa habitação de paz. E tornou-se então o centro religioso de toda a nação de Israel. Essa nação, a nação de Jerusalém, essa cidade, ela vai voltar a ser palco central, cidade central do mundo todo, no reinado do milênio. E nós vimos na Bíblia e na história da igreja que essa cidade aparece como a cidade escolhida de Deus, para ser a revelação do único e verdadeiro Deus, o centro do culto e das suas leis e da sua revelação pessoal. Ainda em segundo lugar, no sentido espiritual da cidade de Jerusalém, tem um sentido profético. A interpretação missiológica de começar por Jerusalém, como nós lemos em Lucas, nos conduz a uma reflexão muito importante. Vamos entender que Jerusalém era um lugar santo, ainda é e vai ser mais ainda no futuro, um lugar santo. E qual o melhor lugar para você começar uma obra santa? No lugar santo. Qual o lugar, eu te pergunto, qual o lugar mais santo? Ou, para você entender melhor, qual é o lugar mais importante da sua vida? Eu respondo por mim. Se você concordar, você diga amém bem alto. O lugar mais importante para mim, o lugar mais santo que eu tenho na minha vida é o meu lar. Amém? Amém. Jerusalém era o lar deles. Jerusalém era o local santo, mais importante. Por onde nós vamos começar? Comece pelo lugar mais importante da sua vida. Esse é o objetivo da mensagem. É isso que eu quero que os irmãos saiam daqui hoje, tendo convicções do que a palavra de Deus ensina. E eu reforço em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz, é um texto que muitos conhecem de cor. Atos 1, verso 8. Vocês receberão o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e ser-me-ão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós encontramos e nós lemos aqui que Jesus, que é aquele que nos envia, ele determinou a expansão da sua igreja na terra
mediante a pregação do Evangelho. Isso quer dizer que Jesus é o que envia e Jesus é o que diz qual é a forma de ganharmos almas, através da pregação do Evangelho. E ele diz, por partes das testemunhas devidamente cheias do Espírito Santo. E ele aponta quem seriam estes que levariam o Evangelho. Ele disse, a mim e a você. Nós encontramos nestes textos bíblicos da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, ele, ao dar esta ordem de ir e pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra, ele estabeleceu os parâmetros dessa ação missionária à igreja, de forma racional e geograficamente. E desses 4 pontos que ele disse, ele diz Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Desses 4 lugares, a gente olha muito para os confins da terra. E certo, significa aquela ação mais distante, o trabalho missionário mais distante. Quando nós olhamos o nosso quadro missionário, nós encontramos alguns missionários que estão realmente muito distantes. Eu acho que dos missionários nós temos ali o pastor João Marques, que está no Chile. É um local bem distante, mas temos missionários no Japão, no Afeganistão, na Romênia, nós temos na África. Nós temos missionários que estão naquilo que nós entendemos como aquilo que é o confins da terra, locais bem distantes. E a igreja, ela acaba se universalizando através de todas as áreas da pregação do Evangelho em todas as áreas do planeta. Isso são missões estrangeiras. Mas no texto de Atos 1:8, nós também vimos que o Senhor disse Judeia e Samaria. Quando ele diz isso, ele fala das regiões que estão ali mais próximas da nação. As nações vizinhas, as terras vizinhas, os estados vizinhos, ali regiões tendo, e principalmente como um detalhe que eu queria dizer, Judeia e Samaria, que a pregação seja tanto aos judeus, Judeia, quanto aos samaritanos. Eles eram gentios, eram nações misturadas, eram vários povos que ficavam ali por aquela região, tanto judeus quanto gentios. E aqui nós precisamos entender que devemos evangelizar dentro da nossa nação. São as regiões que nos circundam, terras adjacentes, são as missões nacionais. Quando nós olhamos isso, nós entendemos que pregar o Evangelho no estado de São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, quando nós olhamos nestas regiões, nós olhamos ali o Senhor sendo anunciado em Judeia e Samaria. E aí a ordem foi clara. Em terceiro lugar, começar por Jerusalém. Significa esse grande movimento evangelístico tendo por ponto de partida o nosso lar, tendo como ponto de partida o lugar mais importante diante dos nossos vizinhos, na nossa cidade, no lugar aonde nós estamos. Os confins da terra nos espera. Judeia e Samaria também nos aguardam. Mas começar por Jerusalém é agora, é imediatamente, é a pregação imediata. Por isso, Jerusalém é a pregação mais ousada do Evangelho. É a pregação no quintal de casa. É a mais desafiadora. Não sei se você concorda comigo, mas a pregação do Evangelho nunca foi uma tarefa simples. Nunca foi algo tão simples, apesar de que a mensagem de salvação, ela está longe de ser complicada. Só quem recebe, só quem aceita de coração aberto a ação do Espírito Santo é que recebe Cristo. O Evangelho, ele é simples. Deus criou o Evangelho de tal forma que fosse uma mensagem capaz de qualquer pessoa entender. Mas aí, se a pessoa vai ou não aceitar, depende dela abrir o seu coração, porque o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça de Deus. Fora isso, a reação das pessoas seria indiferença, repulsa, rejeição.
Por isso, muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho para aqueles que estão mais próximos de nós, é um desafio. Jesus Cristo, ele enfrentou oposição até daqueles que ele ajudou. Jesus Cristo enfrentou oposição até daqueles que comeram pão e peixe das mãos dele. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2, diz assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Em João 6,2, qual foi o motivo que Jesus entendeu que aquelas pessoas estavam vindo muito para estar com ele? Ele falou: vocês estão me procurando porque vocês veem os sinais, vocês veem a cura dos enfermos. No mesmo texto de João, capítulo 6, lá no verso 11, nós encontramos: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Agora eu vou pulando os versículos, Carol. Do versículo 11 nós vamos para o 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Verso 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios sobre o mar, aproximando-se do barco, temeram. 26. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo sabendo que ele estava curando, era notório que eles comiam e saciavam a sua fome, e ele disse: vocês estão me seguindo por conta disso. Tanto é que no versículo 32 nós lemos: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. E no 34, disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Olha o interesse deles. A gente quer comer esse pão, a gente quer saciar nossa fome. O 41, versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E o versículo 42, e diziam: não é este Jesus, o filhinho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: desci do céu? Aquele Jesus, aquele menino que corria com as outras crianças, aquele Jesus que era filho do carpinteiro, aquele Jesus que convivia ali no quintal da casa, era o mesmo Jesus que, quando ele disse, mesmo tendo feito o milagre dos pães e da multiplicação dos pães e peixes, curado enfermos, feito tantas coisas, quando ele começou a pregar o evangelho, eles disseram: esse é o menino que estava aqui no quintal de casa. Como, pois, ele diz que desceu do céu? Jesus, ele estava pregando no quintal de casa. E às vezes você, ao pregar a palavra de Deus para aqueles que você conhece, você vai ter essa resistência, porque a maioria das pessoas, elas te conhecem, elas sabem as suas falhas, sabem os seus defeitos. O pior campo missionário, ou melhor dizendo, o campo missionário mais difícil é dentro da sua casa. É para aquelas pessoas que são seus parentes. No versículo 43 desse mesmo texto de João 6, respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Eu, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquilo que nós fizemos agora na ceia do Senhor, que nós lembramos. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Versículo 60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Até os próprios discípulos discípulos que estavam ali dia a dia com ele, começaram a dizer: essa mensagem é muito dura, essa mensagem, nós estamos com medo dos sacerdotes. E até mesmo aqueles que seguiam Jesus mais de perto, começaram a desviar, começaram a parar. No versículo 61, nós lemos: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isso vos escandaliza?
62. Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Meus irmãos, é difícil você pregar para aquelas pessoas que estão mais próximas de você. No versículo 67, então disse Jesus aos 12, vocês também querem ir embora? Porque ele aí falou para aqueles que estavam mais próximos ainda, não só aqueles discípulos da multidão, mas os 12, os que ele havia comissionado, chamado pessoalmente. Meus irmãos, é difícil falar para aqueles que nós mais amamos. É difícil falar para aqueles que estão no quintal de casa, aqueles que frequentam lá o churrasco, aqueles que você vai fazer uma visita, aquele que você convive o tempo todo. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo viu isso acontecendo na vida dele, enquanto ele pregava para aqueles que estavam mais próximos. E eu vou além. Mais uma coisa, em João capítulo 11, do Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, nós encontramos um momento que talvez você diga assim, mas com isso também, pastor, como que eles não creram? João capítulo 11, verso 1, estava porém enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, verso 8. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Lázaro estava doente e Jesus estava descendo para a cidade de Betânia, que era uma das cidades que ele convivia. Ele sempre viajava, mas sempre voltava para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Era como se fosse um ponto de encontro, era como se fosse um porto seguro, era como se fosse um local onde ele se sentia em casa. Lázaro, Marta e Maria, eles eram muito próximos, viram Jesus crescer, eles cresceram juntos. No verso 8, os discípulos falaram, é na tua casa, é na tua cidade que eles mais te desvalorizam, é no teu povo que eles mais odeiam você porque te conhecem desde bebê. E o Senhor quer voltar para lá para ser apedrejado? Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Interessante, aqui contém ironia. Tomé está sendo irônico, está levando a gente, não vai morrer só ele, vai morrer todo mundo. A coisa estava muito perigosa, e Tomé, não sei se Tomé tinha algum ranço, alguma coisa com Jesus, mas ele estava realmente colocando ali, dizendo, nós estamos seguindo a ele, estamos correndo risco de vida. No versículo 33, Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Você percebeu que a terra que ele estava pregando era a casa dele, era o quintal da casa dele, era o povo dele, eram as pessoas que ele amava, e essas pessoas trataram ele com estupidez, grosseria, deboche, até mesmo ao ponto de querer apedrejá-lo, e ele voltou para lá. E quando ele voltou para lá, ele viu aquele povo chorando, porque a pessoa, quando não tem Jesus, ela sofre, ela não tem esperança, ela entra em desespero, ela não tem em quem se apegar nos momentos difíceis da vida. E o que Jesus fez? Chorou junto com eles. No versículo 35, você pode ler junto comigo? João 11, 35, vamos ler todos juntos? Então vamos lá. Jesus chorou. É o sentimento que nós temos muitas vezes para aquelas pessoas que frequentam o quintal da casa. Aqueles da nossa família que sofrem ainda sem a salvação. Você olha para essas pessoas elas não são salvas e você as ama tanto. E você sabe que essas pessoas, quando morrerem, vão para o inferno. Como imaginar tal coisa? Como imaginar que alguém que amamos tanto e que passou por essa vida estando ao nosso lado, você entende por que Jesus chorou? Eles ainda não acreditavam como deveria ser. No versículo 43, e tendo Jesus dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o ex-defunto, vou pôr um ex aqui, do 44, e o ex-defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas, o seu rosto envolto num lenço,
Disse-lhe Jesus: desamarrai-o e deixai-o ir. No versículo 47, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Interessante é que eles estavam mais preocupados com os sinais que Jesus estava do que com o bem que ele estava causando. E no 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar. Vão tirar o nosso cargo, vão tirar os nossos benefícios. Eles estavam preocupados com isso. No 53, por último, nós lemos: desde aquele dia, pois, consultavam-se uns aos outros para o matarem. Essa foi a recompensa que Jesus teve na terra, que era o quintal da casa dele. Mesmo fazendo tudo de bom, as pessoas ainda preferem o mal, preferem os seus próprios prazeres, o seu dinheiro, as coisas que lhes dão prazer nesse mundo. Meus irmãos, não foi só o Senhor Jesus Cristo que sofreu tentando pregar para aqueles que estavam perto, mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi o primeiro. Igualmente os discípulos do Senhor enfrentaram grande oposição quando começaram a pregar a ressurreição de Jesus, as boas novas do reino, sendo revestidos já, como nós vimos em Atos 1:8, de todo o poder do Espírito Santo. Eles pregavam principalmente em Jerusalém. Atos capítulo 5, versículo 17. Em Atos 5, 17, diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. 18. Por isso mandaram prender os apóstolos e colocando-os numa prisão pública. Os discípulos, eles estavam pregando ali para o povo deles, para a família deles. E o que acontece? Eles foram denunciados e presos. Ainda em Atos 8, verso 1, o próprio Saulo consentiu na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões de Judeia e Samaria. Eles tinham começado em Jerusalém, eles obedeceram a Deus, mas a perseguição foi tamanha que eles foram empurrados, eles tiveram que fugir para a Judeia e Samaria, cumprindo assim a vontade de Deus. Em Atos 8, agora o verso 2, alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A perseguição era tamanha, a dificuldade para pregar para os seus próprios familiares, para os seus parentes, era muito maior do que a gente pode imaginar, inclusive causando morte. O objetivo dos fariseus era barrar o avanço da pregação do evangelho, e o resultado dos esforços deles não foi bem sucedido. Eles foram perseguidos em Jerusalém, Judeia, e foram então para a Judeia e Samaria. Antes da prisão dos discípulos, milhares se converteram, fruto da pregação no templo e de casa em casa. Nós encontramos isso em Atos capítulo 4, verso 4. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou quase o número de 5.000 homens. Verso 5. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém, e os seus chefes e anciãos e escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Eles estavam ali reunidos porque eles queriam matar Jesus. A pregação dele era incômoda. Enquanto isso, muitos iam se convertendo. Você tem pessoas que você quer falar do amor de Cristo, você recebe perseguição, pois saiba que enquanto muitos te perseguem, da mesma forma muitos se convertem, amém? Como grande perseguição, nós começamos a pensar: pastor, dentro da minha casa, para os meus irmãos, meus pais, meus parentes, meus amigos, meus colegas de trabalho, o que eu vou falar? O que eu devo falar? Jesus Cristo já havia alertado que você não precisa se preocupar quando você estiver diante daqueles que você vai evangelizar.
porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. No texto de Lucas 12, versículo 11 diz: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos quanto e como, ou o que haveis de responder, nem quanto ao que haveis de falar. E aí o verso 12: Porque na mesma hora ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amém? Já teve aquele momento em que Deus, Ele lembrou você de palavras que você falou: olha, eu estava falando, estava conversando, estava evangelizando, estava minha tia lá que veio visitar e conversando, e eu comecei a falar, olha, nem parecia eu. Eu já senti isso muitas vezes. Falando, não era eu, e não era mesmo. Era Deus falando através de você, lembrando tudo aquilo que você tem aprendido de Deus. Foi isso mesmo que aconteceu. Pedro, então, proferindo um sermão ousado, cirúrgico, ele exalta o nome de Jesus acima de todo nome. Atos, capítulo 4, verso 8 até o 12. Em Atos 4, verso 8 a 12 diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo, vós anciãos de Israel, 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de como ele foi curado. 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Ali então Pedro, no momento crucial, no momento em que todos estavam nervosos, com sangue fervendo, deu ousadia, deu a palavra certa, e ele falou tudo o que ele tinha para falar, mesmo diante daqueles que são mais difíceis de evangelizar, aqueles que são do quintal de casa. Mas eu quero, antes de nós irmos para o final, dizer que não é só o conteúdo da mensagem dos discípulos que vinha do Espírito Santo. Eles foram cheios também de grande ousadia. Eles não se calaram diante das maiores autoridades judaicas, nem tampouco se intimidaram depois de terem sido repetidamente ameaçados para que não mais anunciassem o nome de Jesus. Em Atos 4, verso 19, nós lemos assim: respondendo Pedro, Atos 4, 19 e 20, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós ou a Deus. E aí o 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os discípulos falaram, esse é o assunto. Quando a gente reúne aqui na sala de casa, quando a gente está aqui nessa mesa com todos os parentes que vêm no domingo, qual assunto você acha que queima meu coração? Qual assunto vocês acham que eu vou falar sem parar? Vocês acham... Sabe aquelas pessoas que falam, eu vou na casa da irmã, da dona fulana. Ah, mas quando você vai lá, ela só fala de Jesus. Só fala de Jesus. É no almoço ela fala de Jesus, é na sobremesa que ela fala de Jesus, é à tarde que ela fala de Jesus. Meus irmãos, você fala muito daquilo que você ama. Como eu vou ficar calado diante de um Deus tão bom, tão maravilhoso? E principalmente na presença de pessoas que, se não receberem Jesus, vão para o inferno. É um sentimento de urgência, é um sentimento de prioridade, mas também é um sentimento de amor. Eu amo tanto Jesus e amo tanto a minha família, que essas duas coisas precisam se unir numa só. Vocês têm... Por isso, eles falaram no versículo 20... Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Em Atos 4, versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar. Sabe, eu não vou dizer que lá no almoço
de feriadão, tem 2 feriadões aí, 2 terça-feira, que você vai visitar algum parente, não sei. Não sei se a casa vai tremer. Tomara que não, né? Mas o coração deles pode tremer. Se você tiver conteúdo e ousadia, se você tiver verdadeiramente amor para chegar com um objetivo, de chegar e dizer, eu vou falar de Jesus no quintal, para as pessoas que estão próximas. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E onde eles pregaram? Aonde eles estavam? Eles estavam ali na cidade deles, no quintal de casa. Não é só o missionário que sai daqui para ir para Roraima. Não é só o missionário que sai daqui para ir para a Romênia. Não é só o missionário que sai daqui para ir pregar lá na Rússia. Eles estão lá pregando o Evangelho. Mas e você? E você? O chamado para pregar o Evangelho é um chamado que começa no quintal de casa. Atitude e conteúdo precisam andar juntos. Não adianta nada você ser extremamente corajoso, arrojado, se você não sabe o que falar no momento em que Deus abre as portas. E de que serve uma mente cheia de conteúdo da palavra de Deus, se na hora que você tem as oportunidades, não sai uma sílaba de água viva da tua boca? Sabe quando as oportunidades aparecem? De repente está todo mundo assim, você ali com o coração apertado, com vergonha também de começar, as pessoas ainda estão comendo aquela macarronada enorme, e aí de repente em algum momento alguém olha para você e fala assim, e aí, você está indo na igreja ainda? Você quer o quê? Que a pessoa levanta e chacoalha você dizendo, fala de Jesus para mim? Não vai acontecer. Você precisa ter ousadia e estar pronto, depois de ouvir uma mensagem numa conferência como essa, está engatilhado para aproveitar estas oportunidades. Muitas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é uma transformação como que daqueles filmes de super-herói. Sabe? Aqueles filmes de super-herói que ninguém conhece a verdadeira identidade dele. Na igreja ele é o Superman, mas lá na reunião de família ele é o Clark Kent. Ninguém conhece. Da mesma forma, às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer. Fica esperando algo miraculoso. Irmãos, muitas vezes isso não vai acontecer. Deus ele já está fazendo algo miraculoso hoje. Quer falar ao seu coração, e você ainda vai se calar, quando a única tarefa que Deus te deu é declarar a verdade de Deus, o amor de Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 4 de Atos termina, e eu também falando como a igreja de Cristo vivia um tempo especial de comunhão. Porque quando você serve a Deus, Atos 4:32 a 37, Carol, Atos 4:32, quando a igreja obedece a Deus, quando a igreja está engajada, quando a igreja está ativa, pregando o Evangelho, visitando, falando do amor de Cristo, a igreja é abençoada. Deus cuida das outras áreas. Você acha que é preocupação nossa construção? Você acha que é preocupação nossa pagar conta? Você acha que é preocupação nossa? A nossa única preocupação deve ser ganhar almas. Todas essas coisas Deus vai acrescentando, Deus vai dando milagrosamente. Pense apenas naquilo que Deus mandou você fazer. Atos 4:32. E era um coração só e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Sabe, para eles era algo tão natural a pregação do Evangelho e aumentar a pregação do Evangelho, que uma oferta como essa do cartãozinho que a gente tem para construção era algo feito
feito com alegria, não era algo feito era algo feito com disposição. 35, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. 36, então José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural do Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Uma das coisas que nós tentamos focar na nossa igreja é que, quando nós tivermos o nosso local próprio, não estivermos mais num salão alugado, isso vai colaborar também para a pregação do Evangelho. Isso vai colaborar porque você vai chegar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu familiar e vai dizer: vamos conhecer o salão novo? É a inauguração. Vamos lá. E ele não vai... Na verdade ele vai sim, ou ela vai sim, para ver o salãozinho novo, construído, piso novo, né? Tudo pintadinho e bonito. E quando chegar lá, vai ouvir a pregação do Evangelho. Vai ouvir: quantas coisas Deus fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Eles amavam a obra de Deus no quintal de casa. Nós temos uma obra aqui no quintal de casa, no Jardim das Oliveiras. Eu vejo Deus fazendo as coisas nos detalhes, né? Olha que nome que o bairro, que é a nossa igreja, Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras era o quintal da casa de Jesus. Esse texto mostra com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles desfrutavam de abundante graça. Meus irmãos, eu concluo dizendo que uma vez cheios do Espírito Santo, obedecendo a Deus, Deus trará a nós um tempo de paz, de crescimento. Eu quero ver, eu gosto de momentos onde existe aquele clique, sabe? Aquela mudança. Às vezes a gente fala aí disso no Réveillon, né? Mas eu acho que a mudança de salão alugado para o salão, eu acho que a gente vai ter aquele clique, aquele momento de falar assim: olha, bairro novo. Você não aconteceu quando você foi para sua casa nova? Né? Aquele clique assim, mesmo que foi uma casa nova alugada, mas são possibilidades, são novas possibilidades, é um gás novo. Aconteceu quando você mudou de emprego? Possibilidades novas, um gás novo, tem aquele medinho, né? Lá no fundinho. Mas, irmãos, os discípulos não ficaram acomodados no sofá de casa. O poder de Deus continuou fluindo, eles continuaram testemunhando ousadamente, cheios do poder e da graça de Deus. Eu quero que você entenda uma última coisa. Tudo isso aconteceu no quintal de casa. Não foi aqueles milagres que a gente ouve do século 17, lá na Escócia, que nós ouvimos na história da igreja. É isso que nós precisamos desejar para a nossa igreja. Que essa mensagem possa encher a nossa vida, mudar a nossa perspectiva. Eu oro para que estas conferências foquem exatamente no ponto do seu coração que você vai ter mais ousadia para levar o Evangelho aos seus familiares, aqueles que estão mais próximos a nós, aqueles que frequentam a nossa casa, aqueles que frequentam e que você frequenta a casa deles, aqueles que você vê todo dia no trabalho, aquele que você está próximo. Que o quintal da nossa casa seja como um campo missionário, amém? A partir do momento que você sair daqui, você acaba de entrar no campo missionário. A partir do momento que você chegar na sua casa, se houver alguém ali que não é salvo, ali é um campo missionário. É alguém que você ama e que você precisa mostrar um Deus que também te ama. Juntar os dois, seus parentes, seus amigos, seus colegas. Isso é missões, começando por Jerusalém. Evangelismo no quintal de casa. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar. Pai amado, nós nesta noite agradecemos. Entendemos o desafio